Hélio. Esse Hélio é o André. Bem, pessoal, dando continuidade aí, nós vamos para as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, tá? Agora vejam que essas atividades o enfermeiro já faz junto com a equipe de saúde, junto com a equipe de enfermagem, tá certo? Então, participação no planejamento, execução e avaliação do programa de saúde, tá? Então, todo programa de saúde, ele exige uma equipe multidisciplinar. Então, o enfermeiro, ele vai participar, planejar, executar, avaliar esse programa juntamente com os demais colegas, tá? Da saúde. Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. É a questão da prescrição da assistência, tá? A assistência, ela também é realizada por uma equipe multidisciplinar. Vamos pegar o exemplo que nós falamos aí, do paciente hipertenso. Então, ó, ele, né, teve a assistência médica, tá? Que o médico deu o diagnóstico de hipertenso. Ele teve a assistência do enfermeiro, né, onde o enfermeiro fez o diagnóstico de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem. E caso, né, tenha a questão psicológica aí, ele também vai passar pelo psicólogo, porque nós enfermeiros vamos encaminhar, tá? Então, ele participou, juntamente com os demais colegas, da assistência de saúde daquele paciente, dos planos assistenciais de saúde daquele paciente, tá? Do paciente hipertenso. Item C. Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Veja bem, vamos abrir um parênteses aí. Essa prescrição de medicamentos, pessoal, como vocês estão vendo, é uma atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Só que ela é realizada lá na consulta de enfermagem, tá? Então, veja que na consulta de enfermagem, o enfermeiro realiza a prescrição da assistência de enfermagem, que é a atividade específica dele, e realiza também a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, que é uma atividade dele dentro da equipe de saúde. Por que ela é dentro da equipe de saúde? Porque o enfermeiro, mais na frente, nossos últimos conteúdos aí, nós vamos ver consulta e prescrição de enfermagem, nós vamos adentrar novamente nesse item aí. Mas já de antemão, para que vocês entendam, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, quer dizer que o enfermeiro, ele pode prescrever alguns medicamentos. Não são todos os medicamentos como o médico pode prescrever, tá? Quais são os medicamentos que o enfermeiro pode prescrever? Os medicamentos dos programas dos programas de saúde pública que ele realiza, tá? Dentro da saúde pública, tá? Então, dentro da estratégia de saúde da família, o enfermeiro realiza vários programas, consulta de pré-natal, puericultura, planejamento familiar, tá? Então, esses programas, ele pode estar prescrevendo alguns medicamentos, tá? Que medicamentos são esses? Os medicamentos que são distribuídos na atenção básica, certo? Então, o enfermeiro consultou lá a criança, puericultura, o programa. Ele vai prescrever os medicamentos que a mãe dessa criança vai pegar lá no posto de saúde mesmo, tá? Que vão ser distribuídos lá no posto de saúde, certo? Só que, para que também aconteça tudo isso, o gestor municipal, prefeito e secretário de saúde tem que ter baixado uma portaria que aprova que o enfermeiro realize essa prescrição de medicamentos.
Aí você vai perguntar, Clélia, isso acontece? Isso acontece, tá? Geralmente, todos os gestores, né, seja prefeito, seja secretário de saúde, eles já baixam essa portaria, certo? Permitindo que o enfermeiro faça essa prescrição, tá? Mas lembre, não é todo e qualquer medicamento, são os medicamentos dos programas que ele realiza, que são dispensados, né, distribuídos dentro da atenção básica, certo? Então, o que é que a gente pode fazer para que a gente se respalde? Eu sempre estou ensinando a vocês nessa questão do respaldo. Estou orientando vocês, né? Quando, né, Hélio chega lá, Hélio mora no ICO, Hélio chega lá no ICO, tá? Assumir um posto de saúde, assumir uma estratégia de saúde da família. Hélio vai lá na Secretaria de Saúde e pede para o secretário, eu quero uma relação dos medicamentos que eu, como enfermeiro, posso prescrever. E daí ele vai ter todas as medicações que ele pode prescrever, ele vai guardar lá no birozinho dele, porque quando ele precisar, né, de saber quais esses medicamentos, se o medicamento pode ou não pode, está lá na folhinha, né, na relação. Assim como ele também vai pedir a relação dos exames que ele, como enfermeiro, pode solicitar. Então, vai lá, em caso de dúvida, ele olha lá na folhinha, ele consulta lá, né, a relação tanto dos exames quanto dos medicamentos. Isso aí é respaldo nosso, tá? Porque lá nós sabemos, né, que já foi aprovado e que nós podemos prescrever esses medicamentos. Ok? Tranquilo? Mais na frente a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse ponto aí da prescrição. Lembre-se que a prescrição ela é feita dentro da consulta de enfermagem. Aí, pessoal, a consulta de enfermagem, ela é feita pela prescrição da assistência de enfermagem e pela prescrição dos medicamentos, se necessários, certo? Porque, infelizmente, tem colegas nossos realizando a consulta apenas com a prescrição medicamentosa, tá? E nós não só estamos lá para prescrever medicamentos, não. Nós estamos, o nosso principal objetivo, a nossa principal atividade, que é só nossa, que é privativa, é a prescrição da assistência de enfermagem, que é trabalhar as nossas orientações, o nosso diagnóstico de enfermagem, as nossas avaliações de enfermagem, que é a nossa SAI. Tranquilo? Item D, participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação, tá? Então, lá no projeto do hospital, do posto de saúde, nós podemos estar opinando, né, com relação ao posto de enfermagem, com relação a, né, um lavatório desse lado, porque desse lado é assim, a cama desse lado, a gente pode estar ajudando aí nesse projeto, tá? E daí, pessoal, nós vamos para o item E, atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Prevenção, controle sistemático da infecção hospitalar e de transmissão e de doenças transmissíveis em geral, tá? Então, é o enfermeiro participar da CCIH, né, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Que existe dentro do município, dentro dos hospitais, dentro das estratégias, tá? Ele pode participar como integrante da equipe de saúde, que nós temos conhecimento para isso. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Então, nós temos que trabalhar com o preventivo, tá? A questão dos locais, dos móveis, né? A questão da higiene, tá? A gente tem que estar trabalhando de modo a prevenir danos para o nosso paciente, a prevenir complicações para o nosso paciente, né? A questão de sempre estar orientando a lavagem das mãos, o uso de luvas, tá? O uso de protetores, o uso de máscara agora, né? O pessoal da limpeza, uso de botas,
uso daquelas luvas plásticas. Então, a gente tem que estar sempre cuidando para que não haja uma disseminação de infecção dentro do ambiente que nós somos responsáveis, tá? Então, a gente vai trabalhando com toda a equipe para prevenir esses danos. Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, a gente faz essa assistência junto com a equipe. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, nós acompanhamos a nossa gestante, né, através da consulta de enfermagem, da consulta de pré-natal, tá? Também ajudamos aí no trabalho de parto, né? Até porque se nós somos enfermeiros responsáveis pelo centro cirúrgico, a gente vai estar, né, ajudando nesse trabalho, a gente pode estar ajudando indiretamente, organizando, né, o centro cirúrgico, né, a questão da estrutura e a questão dos equipamentos, porque nós somos responsáveis por aquele setor, e a gente pode estar, né, ajudando, acompanhando diretamente no trabalho de parto em si, né, lá, mãos na massa. Execução do parto sem distócia é sem dor, tá? É um parto realmente normal, sem complicações, na realidade, distócia é sem complicações, certo? Educação visando a melhoria da saúde da população, que isso é o que a gente chama de educação em saúde. Educação em saúde nós sempre iremos estar realizando, tá? Então, é uma atividade nossa que a gente vai fazer de forma individual, a gente vai fazer de forma grupal, tá? A gente vai fazer dando palestras numa escola, certo? A gente sempre vai estar trabalhando com educação em saúde. É a forma preventiva, né? E hoje nós trabalhamos sempre com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Então, por isso que nós trabalhamos sempre com educação em saúde, ok? Tranquilo com relação às atividades do enfermeiro, tanto privativas quanto como integrante da equipe de saúde, tá? É muita informação, mas quando vocês forem lendo, tá? E assistindo a aula, vocês vão captando de forma melhor. E daí nós entramos para o artigo 12, que fala sobre as atividades do técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem exerce atividades de nível médio. Por isso que ele vai realizar as técnicas, por isso que ele precisa de supervisão do enfermeiro, tá? Envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente participar da programação da assistência de enfermagem, tá? Então, o enfermeiro, ele senta com sua equipe de enfermagem e daí ele programa a assistência de enfermagem, a rotina daquele dia, como será trabalhado. Tá certo? Por isso que aquela organização e aquele planejamento que são específicos do enfermeiro, tá? Que são privativos do enfermeiro, o enfermeiro que está orientando o técnico e o auxiliar. Por isso que o enfermeiro não pode deixar a equipe sozinha, por mais que ela confie, porque ela está supervisionando essa participação, tá? Então, por exemplo, na campanha da influenza que vai acontecer, né? Está prestes, né, a começar, né, a campanha de vacinação. Daí o enfermeiro já senta com o técnico de enfermagem e eles já programam como será a distribuição das vacinas, como será, por onde irão começar, tá? E daí vão se organizando, planejando, programando essa assistência. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. Então, veja aí que o técnico, né, como o Zildete até falou que acontece muito, o técnico e o auxiliar não podem realizar atividades que são privativas do enfermeiro, ou seja, não podem estar realizando, passando sondas, tá? Não pode fazer consulta de enfermagem. Certo? Então, a pergunta também, ela pode estar encaixada aí,
disseram que não podia, certo? A chave aí está na questão da supervisão, tá? Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Então, eles podem estar ajudando na palestra, eles podem fazer uma palestra lá na recepção, certo? Eles podem fazer essa orientação, tá? E também supervisionar alguns pontos, como, por exemplo, a evolução de um ferimento, tá? Que não exija alto grau de complexidade, tá? E participar da equipe de saúde, né, que é uma atividade do técnico, ok? Já a atividade do auxiliar de enfermagem, tá? Exerce também atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Tá? Aqui, se eles aprenderam no curso, sinais e sintomas, e daí, né, das doenças, e daí ele pode realmente descrever como é que o paciente está relatando essas doenças, esses sinais, ou como é que o paciente está relatando esses sintomas e o que ele viu, né, que são os sinais. Executar ações de tratamento simples, como curativos, retirada de pontos, tá? Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de enfermagem. Aí, pessoal, com o entendimento dessas atividades, vocês podem saber, né, e chegar à conclusão de que realmente o técnico realiza as mesmas funções do auxiliar de enfermagem, né? Com algum grau maior de conhecimento, o técnico. Um maior grau, pouco, mas com, né, exige mais um pouquinho, ele tem um maior conhecimento. Então, daí, o sistema COFEM-COREM querer realmente extinguir a profissão de auxiliar, porque realmente o técnico, ele dá conta de tudo isso, certo? E para a gente encerrar, pessoal, eu tenho uma atenção aqui para vocês. No artigo 15, as atividades referidas no artigo 12 e 13 dessa lei, 12 são as atividades do técnico e 13 são as atividades do auxiliar, quando exercidas em instituições de saúde, seja pública ou privada, e em programas de saúde, somente poderão ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro, tá certo? Então, o enfermeiro, ele tem que supervisionar. O auxiliar e o técnico só podem exercer suas atividades se supervisionados. Justamente. Ah, eu também adorava fazer. Eu fazia o teste do pezinho quando eu trabalhei na estratégia lá no Piauí. Amava demais. O técnico, né, principalmente o técnico, né, o auxiliar mais não, né? O técnico, ele pode fazer esse treinamento, tá? Do teste do pezinho. Mas veja, no local que o teste do pezinho é realizado, tem que ter um enfermeiro que vai supervisionar, tá? Todas essas atividades que o técnico vai estar realizando, inclusive a do teste do pezinho, tá certo? Tá? Então, o que o nosso sistema COFEM-COREM recomenda é que todas as atividades que o técnico e o auxiliar realizem, o enfermeiro tenha sempre um enfermeiro supervisionando. Tranquilo? Tá certo, pessoal? Então, o teste do pezinho, ele pode sim ser realizado pelo técnico de enfermagem treinado, só que no ambiente em que é realizado o teste do pezinho, deve-se ter sempre um enfermeiro supervisionando. É ruim, né? Até a questão
Ia dar uma dó mesmo, né? E também, né, a questão de, muitas vezes, a mãe não querer segurar, né? Aí já ser uma pessoa estranha, não tem aquele calento, né, da mãe, realmente, dó. Ok, pessoal, com relação às nossas atividades de hoje, tranquilo?